Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem interessante pela história noturna de Londres. Vamos focar na ideia do night walking, né, a caminhada noturna, principalmente ali entre os séculos 13 e 19. Isso aí. A gente está se baseando bastante nos trechos ótimos do livro Night Walking, A Nocturnal History of London, que faz uma mistura boa de história e literatura. A ideia aqui é tentar desvendar como a noite, sabe, transformava a cidade, as pessoas, e como essa coisa de andar à noite foi vista com o passar do tempo. Mudou bastante, né? Mudou muito. E é legal começar pensando que, bom, caminhar à noite nunca foi só colocar um pé na frente do outro. Exato. Tinha um peso social, psicológico, muitas vezes era ligado a algo meio desviante, né? Tem até aquela conexão antiga no inglês entre vagar, wandering, e errar, erring. Uhum. No sentido moral mesmo. Quase como Adão e Eva lá no Paraíso Perdido do Milton, sabe? Dando seus passos errantes expulsos do paraíso. Uma ideia de estar perdido, fora do caminho certo. Nossa, que forte isso já de início. E essa desconfiança toda não ficou só na ideia, né? Virou lei rapidinho. Virou. Já em 1285, olha só, temos o Estatuto de Winchester. Foi uma resposta bem direta ao que eles viam como um aumento da criminalidade à noite. E o que esse estatuto mandava fazer exatamente? Bom, ele determinava umas coisas bem práticas. Fechar os portões da cidade quando escurecia, criar um sistema de vigilia noturna, sabe? Patrulhas, e também prender estranhos que fossem encontrados na rua. Estranhos? E quem eram esses estranhos? Então, aí que tá. O estatuto não definia explicitamente, mas na prática eram os mais pobres, né? Aqueles que não tinham como carregar uma lanterna, que não tinham uma razão óbvia para estar ali. Existia um medo real do desconhecido na escuridão. Comparavam essa galera a espíritos, a agentes das obras das trevas. É isso mesmo. É por aí. A noite era vista como esse domínio do mal e quem andava nela sem um propósito legítimo, tipo trabalho ou status, era suspeito por natureza. Caramba! É uma visão bem sombria. Mas aí, séculos depois, a gente tem figuras como Charles Dickens, né? Que era um grande caminhante noturno. Como que a gente sai desse medo todo e chega nele? Boa pergunta. É um processo longo, claro. Envolve o iluminismo, né? Aquela virada cultural toda. E também o começo do capitalismo moderno. Certo. E como isso muda a percepção da noite? Começam a surgir autores, jornalistas, Goldsmith, Johnson, Savage, que muitas vezes viviam meio à margem, sabe? E eles começam a abraçar essas associações marginais do caminhante noturno, até romantizar um pouco. E teve a iluminação pública também, né? Isso deve ter sido um divisor de águas. Ah, com certeza. A introdução da iluminação a gás em Londres, lá pelo final do século XVII, começo do XVIII, isso cria a vida noturna. Teatros, cafés. A noite ganha outra função. Mas essa vida noturna era para todo mundo? Não exatamente. Para a elite, sim. Mas para os pobres, a suspeita continuava forte. Era quase um toque de recolher moral, sabe? A luz expunha, mas também criava novas divisões. Tem aquela frase do Rupert Brooke: Qual? cidades como gatos revelam-se à noite. Acho que captura bem essa ideia de que a noite mostra uma outra face da cidade. Faz todo sentido. E a literatura, claro, mergulhou fundo nisso. Penso no Shakespeare. Quem não ousa mexer-se de dia deve caminhar à noite. A noite como refúgio para o proibível, para o ilícito. Exatamente. E a Virginia Woolf, mais tarde, falando que à noite não somos mais nós mesmos. Essa transformação psicológica que a escuridão parece operar. E tem um homem da multidão, do Poe, que figura. Aquele cara que não consegue ficar sozinho, que precisa se perder na massa anônima da cidade à noite. É quase um retrato da angústia moderna, né? É um arquétipo perfeito. Mostra essa compulsão, esse anonimato que a cidade grande e a noite proporcionam, mas também o isolamento dentro da multidão. É muito rico. Então a gente vê que a noite é cheia de contradições, né? Total. Por um lado, o medo persiste. O controle do Estado, a vigilância, a criminalização da pobreza, da vadiagem. Falamos do Estatuto de Winchester, mas isso continuou.
tinha a prática de mandar Nightwalkers, vadios noturnos, para colônias de trabalho forçado, via Pridewell, que era uma prisão em caso de correção famosa. Nossa, pesado. Muito. Mas, por outro lado, à noite esse espaço de revelação. Da cidade, talvez de si mesmo. É espaço para transgressão, para inspiração artística. E um refúgio para quem não se encaixa no mundo diurno, né? Os marginalizados. A questão da falta de moradia, o houselessness, que você mencionou, ela tá sempre ali, rondando. Exatamente. Perpassa toda essa história. Então, resumindo nossa conversa. A gente viu a caminhada noturna ir de um ato quase criminoso, lá na Idade Média, para algo ligado à marginalidade, mas também à boemia, à exploração literária no iluminismo e depois, E depois chegando a figuras como Dickens, onde andar à noite sem rumo é quase um ato de resistência, né? Um tipo de heroísmo meio torto contra a lógica do tempo e dinheiro. perfeito. E é curioso pensar como essas ideias antigas sobre a noite talvez ainda influenciem como a gente vê e policia as nossas cidades hoje, né? Sem dúvida, essa tensão entre segurança e liberdade no espaço urbano noturno, controle e espontaneidade, tem raízes históricas bem fundas, né? A gente ainda debate muito isso. Com certeza. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão baseada no que a gente discutiu. Se o Dickens achava que andar sem propósito era quase incendiário, subversivo, e se a noite realmente revela a cidade, como disse o Brooke, que verdade sobre a nossa sociedade, talvez verdades inconvenientes, a gente descobriria se, sei lá, se a gente simplesmente saísse por aí vagando sem rumo pelas ruas depois de escurecer?